Olá, bom dia. Nós somos o Ministério, o Evangelho da Sabedoria. E hoje gostaria de falar uma palavra para vocês sobre o medo. Não tenham medo de realizar as coisas que devem ser realizadas. Creiam com fé e vão em frente realizando. Não tenham medo das adversidades. Se esforcem para praticar aquilo que é bom. Se esforcem para vencer as suas limitações mentais, espirituais e físicas. Se esforcem para se tornarem pessoas mais parecidas com Cristo. Não tenham medo. Porque pior é a vergonha de desistir do que o sentimento do medo. É pior você desistir por conta do medo do que enfrentar o medo, porque o arrependimento é pior do que aquela angustiazinha que muitas vezes sentimos para enfrentar as dificuldades, para superarmos as nossas limitações. Cristo disse: não temais os que matam o corpo, temam a Deus que pode lançar o corpo e a alma no inferno. O que ele quis dizer aqui é que o ser humano não precisa e nem deve temer nenhuma circunstância física. Ele deve buscar sempre a elevação espiritual, a prática daquilo que é certo, de modo que ao praticar o bem, ele estará seguro, porque ele deve temer apenas a Deus, no sentido de que ele deve guardar-se para ter a vida eterna, deve se santificar, deve temer pecar. O ser humano deve ter medo de fazer aquilo que é iníquo, ou seja, de blasfemar contra Deus. Entenda que este medo não é um medo chamado terror, mas sim respeito. O ser humano deve ter medo de desrespeitar a Deus, de modo que ele sempre busque o respeito a Deus. Logo, o medo nas circunstâncias terrenas é loucura, porque observe comigo, todos os seres humanos praticamente vão morrer um dia. Se assim é, por que você tem medo? Porque você tem medo de ir atrás do que deve ser feito? Porque você tem medo de desempenhar alguma coisa, de se arriscar? Não tema, creia somente, e sua vida será muito mais feliz. Sua vida será muito mais útil e você atingirá coisas superiores em termos espirituais, porque seu desempenho nas coisas espirituais melhorará, como também em termos terrenos, você terá mais coragem para estudar, para trabalhar, para se relacionar com as pessoas. Não tenham medo, creiam somente e vocês conseguirão. Só que precisam acreditar e se esforçar. Sem acreditar, sem se esforçar, vocês jamais conseguirão. Enquanto estiverem presos nas suas próprias cabeças, vocês continuarão escravos da mentalidade demoníaca, da mentalidade do fracasso, da derrota. Mas quando vocês tomarem a decisão de sair do casulo, vocês começarão a vencer. Até que tomem essa decisão firme, convicta, vocês continuarão sofrendo. Mas hoje Cristo chama vocês a esta decisão. A morte do antigo homem e o ressuscitar, o renascer do novo. O renascer de um novo homem que vai se esforçar para vencer a preguiça, que vai se esforçar para vencer as imoralidades, que vai se esforçar para abandonar práticas animalescas, como pornografias, masturbações, e toda sorte de orgias, prostituição, que vai se esforçar para vencer vícios de cigarro, de bebida, que vai se esforçar para entregar o seu melhor no seu emprego, que vai se esforçar para vencer a inveja, que vai se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, com paciência, sabendo que ao tomar uma atitude hoje, os resultados não aparecerão amanhã, mas com a constância, com a consistência, vocês vão começar a adquirir resultados gradativamente, até o ponto que esses resultados se mostrem evidentes em todas as áreas de suas vidas. É necessário tomar esta decisão, do contrário serão escravos.
para o resto de suas vidas, escravos da mentalidade fracassada, escravos do demônio, escravos do pecado. Serão escravos para o resto da vida. Mas a graça de Cristo chama os homens à liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a consistência daquele que quer ser livre, desempenhando atitudes de liberdade. Porque só é livre aquele que exerce a sua liberdade. Você não será livre enquanto você não exercer a sua liberdade. Parece óbvio, mas é esta a realidade da vida. Exerça a sua liberdade. Exerça a sua liberdade para levantar da cama cedinho e ir estudar. Exerça a sua liberdade para falar com as pessoas com convicção e confiança, sem medo. Se você errar, se arrependa do erro e faça o certo. Mas vá lá com convicção, com fé. Exerça a sua liberdade para se disciplinar a ler as Escrituras e orar todos os dias. Exerça a sua liberdade para ler um livro. Você não é escravo do não fazer nada, do sofá. Você pode levantar e ler um livro. Exerça a sua liberdade para vencer as suas limitações. Você não é escravo a menos que queira ser. Há uma frase muito interessante que foi dita na época da escravidão. Só existem escravos que não quiseram morrer como homens livres. Porque os escravos só são escravos quando eles aceitam a escravidão, porque não querem morrer como homens livres. É uma frase muito impactante. Você pode morrer como um homem livre, em outras palavras, você pode se sacrificar e lutar para ser livre. Ou você pode viver uma vida de escravo. Pensem sobre isso. Cristo não veio chamar escravos. Cristo veio chamar homens livres. Não foi para isso que ele morreu e ressuscitou. Porém, até quando você vai se sujeitar à escravidão? Não sejais mais escravo, exercei, pois, tua liberdade. Faça com que o mal engula o próprio veneno dele na sua escravidão. Liberte-se, quebrando as amarras do pecado. Liberte-se, quebrando as amarras da sua própria mente. Liberte-se, sejais livres, homens livres que foram comprados pelo sangue de Cristo para a liberdade. Porque aquele que se fez servo da justiça foi feito com isso também homem livre. Então vocês podem realizar qualquer coisa dentro da justiça. Vocês podem se estudar, vocês podem trabalhar, vocês podem se divertir dentro daquilo que é justo. Vocês devem fazer isso. Vocês devem ler livros. Vocês devem estudar e praticar as Escrituras. Vocês são livres para fazer o bem, desde que queiram a liberdade, porque ser livre requer a confiança, a fé. Ninguém é livre senão pela fé. A fé e a esperança. A esperança de que nossas atitudes serão bem realizadas, de que nós estaremos exercendo a nossa liberdade com zelo para isso. Usemos as Escrituras como guia e manual. Ouvi, pois, a palavra da sabedoria. Ela quer libertar todos vocês. Até quando sereis homens simples? Até quando amareis a insensatez e vivereis como escravos das trevas? Até quando, diz a sabedoria para todos, até quando? Porque eu desejo libertar todos e quero que todos sejam livres. Só que poucos desejam a liberdade porque têm medo. Não querem vencer o medo do desconhecido, sendo que o desconhecido é aquilo que há de mais sublime, porque ninguém viu a Deus. Logo, ninguém pode dizer
que conhece a imagem de Deus, ou a presença absoluta de Deus. Poucas pessoas tiveram esta experiência magnífica. Logo fica evidente que o desconhecido, o que há de mais desconhecido, ao mesmo tempo que há de mais conhecido, porque é uma coisa paradoxal, porque Deus, ao mesmo tempo que é desconhecido, é conhecido. Ninguém pode dizer eu conheço absolutamente a Deus, porque não o vemos, mas cremos que Ele está aqui. Então, Ele é um conhecido desconhecido. Ninguém pode dizer que conheceu a mente de Deus. Logo, ninguém pode dizer que o conhece absolutamente. Então, o desconhecido é o que há de mais maravilhoso. Se assim é com Deus, que é o sublime Senhor, acima de todos, é também em relação a todas as circunstâncias da vida. Não tenham medo do desconhecido. A fé é um passo no escuro. Por isso mesmo creiam e exerçam suas liberdades, para que não sejam mais escravos, para que não sofram mais em seus pensamentos. E uma gama de oportunidades se abrirá diante de vocês. Uma gama de vida surgirá diante de vocês. Só que só ocorrerá quando vocês deixarem o medo. Quando vocês deixarem a escravidão, as correntes que vocês mesmos criaram para se prender ao longo dos anos. Quebrem as correntes dos dogmatismos religiosos e sigam a verdadeira fé, a santidade prática no cotidiano, o exercício contínuo da diligência e da sabedoria aplicada ao dia a dia. Sigam sempre o bem, e o bem estará com vocês. Busquem sempre o bem do próximo, e o bem estará com vocês também. Obedeçam os ensinamentos de Deus, que é a pura sabedoria. E a sabedoria vos guiará. E não temam as dificuldades, porque elas vêm cedo ou tarde, para todos. Alguns sofrem na juventude, outros na velhice, mas não há homem nenhum no mundo que não sofra nunca, porque todos sofrem. Não tenham medo do sofrimento. Busquem viver e fazer o que Deus ordena. Sejam santos como eu sou santo. E sejam santos como eu sou santo no seu emprego, diz o Senhor. Na sua família, diz o Senhor. Na sua escola, na sua faculdade, na sua pesquisa científica. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Faça as suas tarefas com retidão e honestidade. E viva a sua vida com a esperança na eternidade. É isso que Cristo quer de todos. Por isso, não se permita mais ser escravo. Exercei, pois, a tua liberdade. E não tenha medo de arriscar. Mas também não seja imprudente. Arrisque, mas arrisque com racionalidade. Pense antes de agir. Quantifique os riscos. Administre as adversidades que possam surgir das coisas imprevisíveis. E siga com fé, porque esta é a vida com Deus, o caminho estreito da suprema sabedoria. Não se permitam viver na ignorância. Aprendam, leiam, meditem, procurem e vocês encontrarão. Sejam filhos de Deus e da luz. Sejam filhos do meio-dia, porque só assim vocês de fato conhecerão a liberdade de Cristo e terão a paz. Sabendo que a paz não é a ausência de dor ou dificuldade, mas a serenidade do coração para vivenciar as maravilhas da existência terrena e contemplar as gloriosas coisas da eternidade nos nossos pensamentos pela fé que temos na vida eterna, tendo nela a nossa suprema esperança e a saída de todas as dores terrenas, e um ideal a ser perseguido, a ser seguido durante nossas vidas. O ideal da perfeição que buscamos todos os dias para nos tornarmos como Deus em justiça, porque foi esta a ordem do Senhor. Se inscrevam no canal,
o evangelho da sabedoria. Apertem o sino para que vocês recebam as notificações dos novos vídeos. Compartilhe também com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para que mais gente tenha acesso a estas informações, a estas reflexões, a estas pregações. A sabedoria de Cristo, que chama vocês também a ler as Escrituras e orar, a meditar e compreender e a praticar. Porque mais vale aquele que pratica o pouco que sabe do que aquele que sabe muito e nada pratica. O que significa que não adianta ouvir tudo e não praticar nada. É necessário ouvir e praticar, pois mais vale ouvir pouco e praticar muito do que ouvir muito e nada praticar. Pensem sobre isso e lutem, porque a luta é a vida, e sem vida não há luta.